Legal, gente? Estamos firmes aí, prontos, preparados para mais uma semana, né? Reta final aí dessa série, Imunizados pela Fé, que desde o início tem feito realmente a diferença, né? Uma diferença grande na nossa vida, tem feito na minha e eu creio que tenha feito também na sua, tá bom? Legal ter você conosco novamente. Se você está recente aí no nosso canal, acompanhando de breve, eu te peço para você voltar aí uns 4 capítulos, né? Para você pegar esse último trecho aí, essa mini corrida que nós estamos fazendo, estudando justamente sobre a armadura de Deus. Então, estamos aqui nesse propósito de estarmos nos preparando de forma a estarmos imunes, não é? Aos ataques que vêm de fora, às palavras de engano, a vírus, contaminação, qualquer peste, praga desse mundo, não tocará, não chegará à nossa tenda. Nós temos que estarmos conscientes de quem nós somos em Cristo Jesus, tá bom? Então é isso aí. Nesse dia, nessa tarde, nós vamos conversar um pouquinho sobre mais um item da armadura de Deus. Estamos conversando item a item, né? Isso é legal. E lá no versículo 15 do capítulo 6 de Efésios, ela diz o seguinte: calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Nós temos conversado desde o início, não é, dessa sequência aí sobre a armadura, que Deus idealizou a armadura para nós usarmos, né? Obviamente, essa armadura, digamos, do ponto de vista espiritual, para nós estarmos usando ela de forma completa. Não adianta eu usar uma parte, cuidar muito bem, ter ali o meu escudo bem lustrado, aquela coisa toda, minha espada, e não cuidar das sandálias, deixar uma parte lá. Não, a armadura de forma completa, ela sim vai surtir o efeito que Deus espera através de nós e na nossa vida, tá bom? Então, aqui a palavra no versículo 15 fala para nós calçarmos, ou seja, calçar os nossos pés. É claro que nós imaginamos aí uma sandália, por exemplo, como os soldados romanos usavam na época, né? De Jesus. Então, usar as sandálias ali é uma parte assim da armadura de menor importância, não é? A gente pode até pensar nisso. Poxa, diante de um escudo, diante de um capacete, diante de uma couraça da justiça, na verdade, um cinturão, uma espada. Agora, a sandália, mas nós vamos falar rapidamente hoje que é absolutamente importante essa sandália, e o apóstolo Paulo coloca com muita propriedade: calçai os pés, na verdade, com a preparação do Evangelho da Paz. É uma preparação para algo que está ali à frente. Então, obviamente, os pés, eles são a base, né, de toda uma estrutura, no caso do nosso corpo, e levam o corpo ao seu destino. É claro que eles seguem um comando, né, do cérebro, da cabeça, mas os pés é que conduzem. As pernas, os pés ali que estão passo a passo nos conduzindo por inteiro ao nosso destino. Então, preparação para o que vem na frente. Nós vamos conversar, isso vai ser muito legal. É o ID, é o cumprir do ID de Jesus ali, que fala em Mateus no capítulo 28. Então as sandálias são os itens da armadura, né, que servem também de sustentação, como eu estava dizendo, para todo o restante do conjunto da própria armadura. Então algo que Deus, brilhou aqui no meu coração de forma forte, foi o seguinte: filho, não menospreze nenhuma parte dessa armadura. Assim como você não pode menosprezar qualquer parte do corpo, não é? E nós entendemos que o corpo de Cristo, independente se você é líder, se você é discípulo, se você está ali, de repente, nos bastidores trabalhando, todos nós somos servos. Estamos no mesmo nível de serviço do reino. Então, da mesma forma como você olha para o seu corpo, você não pode valorizar, às vezes, mais, né, uma parte em detrimento de outra, porque o corpo é completo. Deus nos fez em perfeição, tá bom? E cada partezinha tem um objetivo muito específico e importante na sua vida, na execução do seu dia a dia. Muito bom. Então, aqui fala que a sustentação de todas as outras partes da armadura. Deus me declarou isso, é maravilhoso, brilhou isso no meu coração, em alta. Eu falei: Senhor, obrigado, muito obrigado, porque eu não entendi as sandálias da preparação do Evangelho da Paz nesse sentido. Não é? Então, o Evangelho da Paz é quando se fala em Evangelho da Paz, está falando do Evangelho do Reino. E todo um conceito de reino, de governo, vem por trás disso.
Nós hoje não pertencemos mais a esse mundo, pertencemos ao reino da glória de Deus. E ali eu tenho que estar consciente da minha identidade, qual é a minha morada, qual é a minha identidade, meu caráter, né? Em Deus mesmo. A minha parte é com o reino, não é com esse mundo. Então o evangelho da preparação, a preparação do evangelho da paz está ali anunciando algo que vem à frente, princípios do reino, princípios de Deus, né, que vem inclusive anunciar a paz. Maravilha, né? Oh, glória a Deus. Ele aqui fala, a palavra, né? Ou seja, o evangelho, esses princípios são a plataforma que suportarão e garantirão, na verdade, a ação das demais peças da armadura. As sandálias estando bem ajustadas, eu te falo, as tuas sandálias têm que estar bem ajustadas, hein? Não adianta um guerreiro entrar com uma sandália meio folgada, né? Se tiver muito apertada, vai ser doloroso o negócio, né? Mas se tiver mal ajustada ali, folgada, ele pode até tropeçar. Então as sandálias, elas têm que estar bem ajustadas, tá bom? Para que o combate seja de forma eficaz e você não seja surpreendido por nada. Então, os pés também conduzem o corpo ao seu destino. Como eu falei, o id, né? Então, o evangelho da paz é o evangelho do reino. Né? É a proclamação do governo de quem? Do governo de Cristo Jesus na nossa vida. Oh, glória a Deus! Então, o evangelho da paz está proclamando, olha lá, está preparando para a proclamação de um novo governo, o governo de Jesus. E o governo de Jesus foi um governo que foi instaurado em paz. Ele veio trazer, não é verdade? Ele veio declarar a mensagem do reino em paz. Ele mesmo declarou, a minha paz vos dou, disse o próprio Senhor Jesus, não é? Beleza. Lá em Isaías, no capítulo 52, no versículo 7, inclusive fala, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir o quê? O quê? Paz, oh glória a Deus, faz ouvir a paz. O evangelho de Cristo não é transmitido de outra forma, né? As pessoas quando recebem a Jesus como seu Senhor e Salvador, uma das primeiras coisas, sentimento, paz, aquela alegria incomparável, a paz que excede todo o entendimento humano e que é impossível o homem obter se não for através de Cristo, porque a paz é dele, a paz de Deus, a paz de Cristo excede todo o entendimento humano. Maravilha, hein? Oh, coisa maravilhosa essa. Então, os pés conduzem o corpo ao seu destino, beleza, e lá no Isaías 52, 7 fala que anunciam coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz assim, teu Deus reina. Então, é mensagem mesmo, proclamação da glória de Deus, do reino de Deus. Nós somos mensageiros do reino. A igreja do Senhor, espalhada por toda a face dessa terra, ela tem essa missão de anunciar e de instaurar o reino aqui nesta terra. Jesus já começou essa obra e nós, como igreja, devemos dar prosseguimento a ela até a sua segunda vinda, que não será mais tocando os seus pés nessa terra, mas será assunto aos céus. A sua igreja gloriosa, glorificada, pelo contrário, encontrará com ele lá assunto aos céus. Maravilha! Então, essa mesma palavra que foi profetizada por Isaías e registrada no capítulo 52, encontra-se lá em Romanos, foi citada novamente, né, em Romanos capítulo 10, onde fala nos versículos 14 e 15 o seguinte: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão, versículo 15, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, não é verdade? Maravilha. Então, eu e você estamos aqui, nesse propósito, com o evangelho da anunciação, o evangelho da paz, proclamação do reino todos os dias. O soldado ali que está usando a sua armadura, nós como igreja usando essa armadura, ajustando ela todos os dias, ali as sandálias, elas vão sempre nos lembrar de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. Nós somos do reino. Graças a Deus, né? E dia a dia anunciando a paz, agindo em paz. Maravilha, maravilha, glória a Deus, hein? Beleza, então a palavra
né, os princípios, estamos falando do Evangelho, os princípios acertam os desvios de rota. Não se esqueça, né, os pés dos pecadores, eles correm para o mal. É o que diz lá em Provérbios, no capítulo 1, no versículo 16. Mas no versículo anterior fala o seguinte: filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda as veredas das suas veredas, os seus pés. Então nós devemos saber aonde pisarmos, guardar bem os pés. E esses pés nossos têm que ser guardados no Evangelho da Paz. Muito bom. Agora, calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz não é um convite somente a você ir, a você cumprir um comissionado, uma anunciação, mas é também de permanecer. Pastor, o que você está querendo dizer com isso, pastor? Lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 13, você vai lembrar. Lá em alguns versículos antes, nesse mesmo capítulo de Efésios, permanecer inabaláveis, diz a palavra. E lá no versículo 14 falava de nós permanecermos firmes. Então, nós temos que estarmos firmes. Os nossos pés têm que ser pés firmes. Entendeu isso? Beleza, porque se você titubear no pisar, o teu corpo todo vai cair e vai comprometer a ação de toda uma lógica da armadura. Muito bom. Então, os sapatos, as sandálias da paz, eles nos preservam de pisarmos em falso também e de cairmos nas armadilhas que o inferno tem preparado na nossa jornada aí. Olha aí, fica atento. As sandálias nos desviam, nos preservam, né, de pisarmos em pedras, em pedrinhas, em pedregulhos, principalmente nas menores. Deixa eu te falar nesta tarde, nessa noite aí, olha aí, ó, pega isso. As pedras grandes você se desvia, você olha. Agora, as pedras pequenas nem sempre você observa. Então, as nossas sandálias vão nos ajustar, vão nos preservar, vão nos livrar de pequenos acidentes, mas que de repente vão ser perfeitamente capazes de encostar você nessa jornada, nesse caminho. Um soldado, né, que estava em batalha não podia pensar em encostar, em parar, não. Fosse o que acontecesse, ele tinha que permanecer ali na batalha. Tá certo? Muito bom. Então, vigilância, prontidão, né, significam prontidão e vigilância. Lá em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 11, depois você lê lá rapidinho, desta maneira o comereis. Você lembra quando nós estudamos isso, conversamos lá na pregação de domingo, de Páscoa, falamos sobre a última praga do Egito, que foi contra os primogênitos, né, e que Deus tinha dado uma ordem através de Moisés para que o seu povo reservasse ali, cada família, cada casa, um cordeirinho para cear, né, sacrificá-lo e comê-los na Páscoa, né? E era a Páscoa do Senhor. E lá no versículo 11 de Êxodo 12 fala: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Olha aí, sandália nos pés, vigilância o tempo todo, prontidão, porque nós devemos estar preparados. Deus estava ali dando uma ordem, uma orientação para o povo. Olha, vocês serão libertos. Chegou a hora, chegou o momento da libertação, mas vocês têm que estar com as sandálias nos pés, prontas, para que quando for dado o start, sinal ficou verde, você tem que avançar, não olhando para trás. Tem que ir, tem que seguir. Legal, muito bom. Então é importante lembrar, né, que nós somos do Evangelho seguidores da paz. Jesus, ele vem instaurar um governo da paz, o reino de Deus. Claro, os judeus estavam aguardando, né, o Messias, o libertador, talvez sobre cavalos, vindo com um exército poderoso, desembainhando a espada, aquela coisa toda, mas Jesus veio, inclusive entrou em Jerusalém em cima de um jumentinho. E é interessante isso, o pastor Hélio estava até conversando isso comigo outro dia, e é muito lindo imaginarmos isso, porque quando você imagina um cavaleiro, um rei, na verdade, quando um reino, né, um exército domina uma cidade, o comandante de guerra dá a chance, dá a vez, na verdade, ele convida o rei da sua nação para adentrar junto com o seu exército naquela cidade que já foi possuída.
já foi dominada. E aí o rei vem e instaura o governo dele sobre sobre aquele novo domínio, aquele novo povo, aquela nova cultura, aquela nova cidade. E Jesus, quando adentra em Jerusalém, ele não entra como um guerreiro, como um rei natural, governo humano, em cima de um cavalo, cheio do seu exército, aparamentado. Não, ele entra de forma humilde, simples, em cima de um jumentinho, como profetizou o profeta Zacarias, né? No capítulo 9, nós vamos ler daqui a pouquinho, mas Jesus entrou em paz. Jesus não entrou em cima de um cavalo, em cima de um cavalo de guerra, não, como se fosse para determinar, instaurar, olha, o poder, não, o poder é meu. Jesus entrou em cima de um jumentinho, e foi aclamado pelo povo, recebido, acolhido, reconhecido como rei, não é? Pelo povo, porque ele estava entrando em paz e para instaurar um governo, um reinado de paz. Proclamação do Evangelho da Paz, querido. Sandálias bem ajustadas nos nossos pés. Lá em Zacarias, capítulo 9, vou pegar a Bíblia aqui rapidinho, diz o seguinte, lá no versículo 9 diz o profeta, né? Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento. E a palavra chega a dar, através do profeta, detalhes, dizendo o seguinte, olha, jumentinho, cria de jumento, né, de jumento. E no versículo 10, ele chega a falar na parte B, ele anunciará paz às nações. Ele anunciará paz às nações, um reinado baseado na paz, baseado no domínio do reino, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Glórias sejam dadas a Ele, né? Toda a honra e toda a glória ao Rei dos Reis. Nós somos filhos do Rei dos Reis. Aleluias! Então, para isso, nossos pés devem sempre seguir o caminho da paz com Deus. E com homens, e com todos os homens. Mesmo porque eu quero te lembrar lá de Romanos, no capítulo 12, no versículo 18, que fala o seguinte, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Meu irmão, ajusta bem as suas sandálias aí, da preparação do Evangelho da Paz, porque você e a sua vida também, irmã, devem ser vidas de anunciação, de declarar o prenúncio da paz de Deus sempre, e trazendo conforto, consolo aos corações de tantas pessoas que necessitam encontrar a Deus como seu Senhor e Salvador. Tá certo? Então, maravilha, bom estarmos novamente nesta noite. Deus te abençoe, querido, e até amanhã, em nome de Jesus. Valeu, vamos continuar aí com mais um item, né, da armadura de Deus, que está sendo poderosa essa série aí. Valeu, forte abraço.